Começou a CPMI do golpe. A primeira sessão serviu com um único propósito, que era decidir o presidente e o relator da CPMI. Mas isso não significa que essa decisão não causou tretas. Que não é delegacia de polícia, não. É óbvio que ia ter treta para tomar essa decisão, né? Mas, enfim, CPMI dos atos golpistas, CPMI dos atos antidemocráticos, CPMI do golpe, como você preferir. CPMI, porque é uma comissão mista, então, com senadores e deputados, que já muda bastante o perfil em relação ao que o pessoal está acostumou-se a ver na CPI da Covid, né? Hoje, no caso, dia 25 de maio, a gente teve a primeira reunião que tinha como objetivo decidir o presidente, que foi decidido como Arthur Maia, da União Brasil, que é um cara aí bastante próximo ao Arthur Lira, né, o presidente da Câmara dos Deputados. E a relatora da CPMI vai ser a Elisiane Gama, do PSB, que é considerada uma pessoa já mais próxima aí do ministro da Justiça, Flávio Dino. Ter como relatora aí uma pessoa já vista como próxima ao Flávio Dino já começou a causar protestos da oposição, especialmente presente lá no momento o senador Marcos Duval, ou também conhecido como Mark da SWAT. É inadequado que a relatoria dessa CPMI, a ser designada pelo presidente, a uma dos membros, seja entregue a um parlamentar que seja diretamente ligado, seja do grupo A ou B. E aqui a relatora é extremamente ligada a um dos investigados. Ou quer que... Está dizendo, então, que a Elisiane Gama é extremamente ligada a um dos investigados, se referindo ao Flávio Dino, porque uma das narrativas, vamos usar essa palavra, que a oposição vai tentar enquadrar nessa CPMI é que, de alguma forma, o Flávio Dino ou sabia de tudo, alguma coisa desse tipo. Seja claramente identificado como um grupo político que tem interesse nos referidos fatos. Trata-se, portanto, de questão relativa aos conflitos de interesse que levam à suspeição, matéria que... Enfim, e aí ele continua. Ele fez esse discursinho dele e foi rebatido lá na hora pelo senador Omar Aziz. De outras pessoas que foram convidadas para gravar, até ministro, para dar um golpe. Vocês sabem o que ele está se referindo? Vocês lembram? Como que a gente ficou sabendo, como que as pessoas ficaram conhecendo pela primeira vez o Marcos Duval, né? Ele foi convidado para participar de uma tentativa de golpe totalmente sem pé nem cabeça, em que ele gravaria conversas do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que seriam conversas incriminatórias, e isso seria a base de algum tipo de golpe, aí, um plano mirabolante sem pé nem cabeça. A senadora Elisiane não tem nada que possa dizer no currículo dela que ela tenha participado de algum ato que desabone a conduta dela como senadora e como mulher. E eu acho que esse sentido é que deve nortear essa CPI. Nós não temos que chegar aqui, eu sou a favor, Enfim, daí por aí vai. Mas aí, ele basicamente falou, quem estava participando da tentativa de golpe era você, não é ela. Basicamente isso, traduzindo aquilo lá. No final foi aprovado aí Arthur Maia e Elisiane Gama como presidente e relatora da CPMI, e o Marcos Duval continuou enchendo o saco até o final, a ponto de tomar uma prensa ali do presidente da sessão. Vossa Excelência está sendo antiético, interrompendo o seu colega. Ninguém interrompeu Vossa Excelência. Não, mas as pessoas... Olha, eu sei da sua procedência da polícia. Não deixaram o senador falar. Que não é delegacia de polícia, não. Vossa Excelência mantenha calado. Não precisa... Tá? Que não é delegacia de polícia, não. Aqui não é delegacia de polícia, não. Muito bom, vamos de novo. Vossa Excelência mantenha calado. Não precisa... Tá? Que não é delegacia de polícia, não. Aqui é Senado Federal. Se comporte como senador.
E Vossa Excelência não tem se comportado como senador em outras datas aqui. Isso é falta de decoro, senador. É diferente. É muito diferente. Muito bom. Mas, enfim, só para completar aqui, rapidinho, antes de passar a palavra para o Tavos, é sempre bom a gente lembrar, né, que por mais que ele tenha aqui fazendo brincadeira aí com essa treta e tal, é muito importante a gente saber quem é o presidente e quem é o relator, no caso, relatora, porque a relatora é quem vai fazer o relatório final, que vai ser votado por essa CPMI, né? É ela que vai escrever, e o presidente, no final das contas, é quem conduz todas as sessões. Então, a gente já viu, por exemplo, na CPI do MST, que está sendo presidida lá pelo tenente-coronel Zucco, que é um cara totalmente ligado à bancada ruralista, que ele, por exemplo, tirando a palavra da deputada Sâmia Bonfim durante a sessão. E isso é o tipo de poder que o presidente tem. Então, ter um presidente e uma relatora que estejam minimamente alinhados a uma pauta mais democrática vai ser essencial no caso dessa CPMI. É isso, Tavos. Passo a palavra. Assim, eu vou ser bem sincero que eu tô bastante cético, ou talvez cínico, mais ainda do que cético, em relação a essa CPMI, assim. Em grande medida, eu acho, por causa de uma certa ressaca que eu acho que todo mundo tá, do que foi a CPI da Covid, né, assim. Eu tava pensando muito nisso hoje de tarde, assim, sabia que a gente ia comentar um pouco sobre essa CPMI, e eu tava pensando um pouco nessa visão um pouco mais histórica, assim, da coisa, né? E você mencionou, você levantou a bola no final do ponto anterior, e aí eu queria retomar um pouco isso, né? Sobre como que a CPI da Covid, ela em certa medida, ela mudou um pouco o jogo, né? Sobre o que significa uma CPI hoje na política brasileira, né? Porque, historicamente, eu acho que as CPIs todas, assim, desde que eu sou criança e vejo CPI acontecer na televisão, meus pais comentando e tal, sempre teve um caráter muito teatral e muito espetacular, né? Assim, talvez um dos principais palcos para deputado e senador aparecer para a própria base e tal, além de, sei lá, inaugurar ponte, qualquer coisa do tipo. Só que a CPI da Covid, eu acho que ela leva isso para um outro patamar, né? E eu acho isso um problema, na verdade, porque embora a CPI da Covid, eu acho que ela tenha tido uma função histórica importante de destilar um pouco os fatos, assim, e a gente tem um relatório em que as coisas estão lá trocadas em miúdo e tal, eu acho que concretamente, para efeito de justiça, ela teve um impacto, eu acho que pequeno. Eu acho que ela tem um impacto histórico, que assim, é o documento que vai ser usado para a gente discutir o que foi o genocídio bolsonarista por décadas. Isso é importante. Mas no sentido de punir, de fazer justiça às vítimas e tal, ela teve um impacto, acho que, muito reduzido. E, pelo contrário, ela também serviu principalmente para impulsionar figuras políticas de todo o espectro. E aí eu acho que, por exemplo, né, o Omar Aziz brilhando nesse vídeo aí, né, é o Omar Aziz da CPI da Covid. Assim. É uma coisa que se carrega. O Girão tá na composição dessa CPMI agora também, e ele foi a figura que se fez na CPI da Covid. O Randolph, acho que ele tá como suplente nessa CPMI agora, também foi uma figura que virou o que ele é hoje a partir da CPI da Covid. A própria relatora, Elisiane Gama, também. A Elisiane Gama, exato, verdade. E aí eu sinto que a tendência é que a CPMI, e eu acho que o fato de ser uma comissão mista intensifica isso, assim, porque, enfim, falando do jeito meio escrachado, mas assim, normalmente Câmara é mais baixaria que o Senado, né? E aí mistura os dois, sujeiraça, assim. E aí é o palco para fazer corte. E aí, assim, pô, é massa ver o cara da SWAT aí tomando uma sapatada de todo mundo, é massa. Mas o vídeo que vai chegar no grupo do Telegram que os assessores dele comandam, não vai ter a parte da sapatada, vai ter só a fala dele. E assim sucessivamente. E aí, quando a gente para olhar a composição dessa CPMI, a gente vê que tem uma minoria de oposição, uma minoria bolsonarista, né? Mas é só os carros-chefes, é Bananinha, é o
esse cara do Val, é o Girão, eu tinha visto hoje de tarde quem que era a composição, mas enfim, é um show de horrores. E é o pessoal que... É o Nicolas Ferreira, acho que tá lá também. Nicolas Ferreira, sim. Então é a galera que tá lá pra tocar o terror e fazer cortezinho e fazer clipezinho e tal. E aí, essa narrativa que eles querem emplacar é absolutamente delirante, né? Não faz... Enfim, eles podem levantar o que quiser, nada, nunca vão conseguir sustentar que o Flávio Dino organizou o golpe do 8 de janeiro. Não tem, enfim. Mas não importa não emplacar, e esse que é o problema, assim. Porque eles vão fazer todos os cortes que eles precisam, vão distribuir e vai alimentar a máquina de teoria da conspiração, assim. E não é que eu acho que não deveria ver a CPMI, não é esse o ponto, assim, mas é o ponto que eu tô meio cínico mesmo, com o potencial que ela vai ter de ter algum impacto no sentido de conseguir justiça mesmo, de conseguir apurar os fatos minimamente, assim. Né? Talvez ela possa, como a CPI da Covid, ter um impacto de mais longo prazo, né, nesse levantamento de fatos e tal, mas eu não sei se nem isso. E além disso, uma outra coisa que eu fiquei pensando é que eu acho que muito desse pessoal está apostando muitos desses deputados e senadores estão apostando nessa CPMI como a nova CPI da Covid, ou seja, como lugar que eles vão se impulsionar enquanto figuras e vão se impulsionar como lideranças de suas respectivas bancadas e tal, apostando que ela vai ter os espectadores que a CPI da Covid teve. E eu acho que isso não vai acontecer. Porque a CPI da Covid ela teve um monte de contingências históricas específicas ali, que era o assunto, o 8 de janeiro foi um horror, foi uma barbárie, foi um pânico que a gente sentiu, mas não foram 700 mil mortos. É outra escala. A CPI da Covid aconteceu durante a pandemia. Exato. As pessoas estavam, muita gente, né, ainda estava em regime remoto, regime híbrido e tal. E isso não vai se repetir, assim. Então eu sinto que também é uma CPMI que tem uma possibilidade de ir desidratando também com o tempo, sabe? Assim, e desidratando muito rápido, mais rápido do que a CPI da Covid propriamente se desidratou também, porque ela também passou por isso nas suas últimas semanas e tal. Então, enfim, é bom ver o cara tomando essa patada, é sempre bom, é bom saber que essas coisas não passam sem resposta, mas, assim, eu acho que no grande esquema das coisas, eu tô bem cínico com as possibilidades que a CPMI pode trazer.